Vamos lá. Agora está gravando. Então vamos em frente. Vamos responder a pergunta do Arthur, depois vamos em frente. Certo? O Arthur, não sei se está se falando de pagamentos diversos, seria esse aqui, ó, total de pagamentos diversos. Opa! Talvez esteja se referindo a isso aqui, ó. Total de pagamentos. Se você estiver se referindo a esse total, é sempre essa continha matemática aqui, ó. No caso específico é menos 400, menos 1.000, menos 30, menos 7, que dá menos 438. Eu tenho que lembrar vocês que aí tem tudo menos. Vai aparecer no exercício lá, por exemplo, receita financeira. Né? Por exemplo, pode ser que vai aparecer receita financeira, daí o que não tiver menos vai somar, tá bom? Mas por enquanto é isso aqui. É sempre o resultado dessa operação matemática aqui, ó, 400, 1.000, 37. Se tiver tudo entre parênteses, soma. Se tiver alguma coisa que não seja entre parênteses, daí né, subtrai no caso. Né? Fechou, Arthur? Corra, então se tivesse uma receita, ela não entraria aqui, né? Porque aqui é só o que a gente está pagando. É que em algumas circunstâncias pode ser que apareça a receita porque sempre a despesa e a receita financeira, ela é sempre comparativa. Mas deixe chegar o momento oportuno, tá? Ela é sempre... Sim, sim. Receita. Então, tá? Por isso que vai acontecer, né, a receita está junto com a despesa financeira. Lembre bem, lá na DRE, ela aparece sempre junta, né? É obrigatório você fazer o comparativo de despesa financeira, ter linha própria para eles dois e eles sempre aparecerem juntinhos, tanto na DRE como na DRP, ok? Tá? Mas aqui, ó, o que tem que fazer aqui é a continha matemática aqui, menos 400, menos 1.000, menos 30, menos 7, dá menos 438. Com isso, nós fechamos a operacional. Agora nós vamos para a atividade de investimento, certo, pessoal? Ó, relembrando, atividade de investimento, esta atividade aqui de investimento, ela se tiver alguma atividade de investimento, é que a Cintia fez uma pergunta no WhatsApp aqui para mim. A Cintia está perguntando como é que faz para ver lá no YouTube. Vou escrever para a Cintia aqui. Está no público lá, acho que não precisa de link nenhum. Né? Bom, tem gente que está me ajudando aqui já. Legal. Viu, pessoal? A atividade de investimento, como eu falei para vocês, que a gente divide o balanço em 3 partes, atividade operacional, investimento e financiamento. A atividade de investimento, ele vai estar aqui. Investimento é... Atividade de investimento, ele está onde? Ó? Tá todo aqui. Ó. Isso aqui é atividade de investimento. Certo? Então, sempre que falar atividade de investimento, é o ativo não circulante. Ativo não circulante. Tá? O que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que extrair daqui do ativo não circulante as informações lá para a DFC, certo? Porque entrou e saiu dinheiro do ativo não circulante, tá? O que impactou o caixa para cima e o que impactou o caixa para baixo. Ok? Quem que passou aqui? Fabiola, obrigado, Fabiola. Fabiola passou o link aqui. Certo? Então, ó, pessoal, então tem que sempre focar assim. Atividade operacional é o ativo circulante e o passivo circulante. Certo? Tirando o caixa, equivalente de caixa. Quando eu falo atividade de investimento, na atividade de investimento nós vamos focar no ativo não circulante.
Então, vamos lá. Voltando lá, sempre eu vou buscar os elementos lá no ativo não circulante. Então, vamos lá. Recebimento, primeiro item. Recebimento de empréstimos e coligados. Aqui está 13 mil. Pessoal, aqui está 13 mil, porque a gente está trabalhando com a diferença. A gente vai ter que extrair de lá quanto que recebeu de empréstimo de coligada. Olha só que legalzinho que é. A gente vai aqui, empréstimo de coligados aqui, tá vendo? É crédito de pessoas ligadas aqui, ó. Crédito de pessoas ligadas. E tá, ó. 12 mil e 15 mil. Aqui, ó, aqui é raciocínio de caixa, hein, pessoal? Aqui tá 12 mil e 15 mil. Tá? Da onde saiu o 13? Veja bem, ó. Pessoal, pensa, raciocina bem. Eu estou fazendo o fluxo de caixa do ano de X2, certo? No ano de X1, pessoas ligadas com a empresa, certo? Deviam 25 mil. Tá? No final de X2, só devem 12 mil. O que significa? Não significa que a empresa recebeu 13. Certo? Então, ó, se a empresa começou o ano com pessoas devendo para ela 25 mil, e no final de ano essas pessoas só deviam 12, significa que ela recebeu 13 mil, certo? Por isso que aqui em recebimento de empréstimos de coligadas, ó, aparece o 13 mil reais. Ou seja, é o que entrou durante o ano de X2, 13 mil reais. Certo? Professor, se fosse ao contrário, ela tivesse começado com 12 no X1 e em X2 ela tivesse com 25, esse valor seria subtraindo? Isso, perfeito. Perfeito. Porque, ó, olha o raciocínio. 25 e 12 significa 25x1, 12x2. Significa que recebeu 13. Vou imaginar que tivesse 25 e 26. X1, 25 e X2, 26. O que significou? Que a empresa emprestou mais 1.000, correto? Se ela emprestou mais 1.000, saiu o dinheiro do caixa. Se saiu o dinheiro do caixa, aqui da atividade de investimento seria menos 1.000. Certo? Do jeito que está, vocês conseguem interpretar que entrou dinheiro no caixa. Tá? Então, deviam para a empresa 25, agora devem 12. Significa que a empresa recebeu 13. Perfeito. Se fosse ao contrário, significa o seguinte, que além da empresa não receber, ela emprestou um pouco mais para ficarem devendo para ela, correto? Daí seria menos 1.000 no meu exemplo, ok? Vai aparecer agora no imobilizado isso. Vamos lá, agora, novos imobilizados. Ó, o imobilizado não está com menos 15? Tá vendo aqui, ó? Imobilizado, menos 15. Vamos ver por que deu menos 15? Vamos lá no imobilizado. Peraí, pessoal, aqui, ó. Vou pôr em vermelhinho aqui, pessoal, para mostrar. Aqui, ó, já era, né? Lembra que eu falei que tem que passar tudo para lá? Ó, o realizável a longo prazo já era. Perfeito? Né? Já impactou lá no fluxo de caixa. Agora, vamos ver aqui o que acontece aqui no imobilizado. Tá vendo aqui? Ó, o imobilizado é esse aqui, ó. Certo? Primeira coisa que eu falo para vocês. Eu estou olhando o imobilizado aqui, tem veículos de prestação acumulada. A conta de depreciação acumulada é uma conta econômica. Se ela é conta econômica, o que vai acontecer? Ela não causa impacto no fluxo de caixa. Conta econômica não causa impacto no fluxo de caixa. Então, eu vou ignorar depreciação acumulada de veículos. É como se ela não existisse. Correto? Então, eu vou ficar só no veículos aqui, ó, que era imobilizado. O que aconteceu com veículos? A empresa, no ano de X1, tinha 20 mil em veículos. No ano X2, ela tem 35 mil de veículos. O que significa isso, pessoal? Que ela
gastou mais 15 mil com o imobilizado. Ou seja, saiu do caixa 15 mil do imobilizado, certo? Aí eu vou lá, o fluxo de caixa, como que está lá? Novos imobilizados, menos 15 mil. Qual foi o impacto no caixa daquele imobilizado? Qual foi o impacto? Menos 15 mil. Aqui, ó, na atividade de investimento, dá para vocês verem, né, o raciocínio que tem no ativo. Quando o ativo diminui de um ano para outro, houve um impacto de aumento de caixa. Quando o ativo aumenta de um ano para outro, o impacto no caixa é de diminuir, certo? Então, o raciocínio é isso. Aumentou o meu ativo de um ano para o outro, eu gastei dinheiro, né? Eu gastei dinheiro para aumentar meu ativo. O meu ativo diminuiu de um ano para o outro, eu recebi dinheiro, ou seja, eu vendi alguma coisa ou as pessoas ficam devendo menos para mim porque pagaram as dívidas. Bom, pessoal, feito aqui imobilizado, eu volto lá, vou voltar lá porque aquela regrinha nossa, todo o circulante tem que ir lá pro... Professor? Pode falar. Professor, uma pergunta. Você falou que quando o ativo diminuir de um ano para outro, ele significa que recebeu alguma coisa no caixa, é isso? Isso aumenta, o impacto é de aumentar o caixa. Ó, certo. Olha aqui, tá vendo aqui, ó, 25 para 12, não é isso? Num diminui de um ano para o outro. Sim. Então, o impacto no caixa é de aumentar o caixa, certo? Certo. No imobilizado, no veículos, aqui, eu tinha 20, foi para 35. O que significa? O que fez com o ativo? Aumentou o ativo de um ano para o outro. O impacto do caixa é emissão de caixa, tá? Professor, então, a minha pergunta daí é que relaciona um pouco a depreciação dos veículos. Se em casa a gente não comprou, nem gastou nenhum dinheiro com nenhum veículo, aqui o valor do veículo ele vai diminuir, certo? Aí como é que a gente não coloca, daí a gente só ignora essa diminuição do veículo, caso não tenha nenhuma alteração fora depreciação? Você disse que se tivesse 20 e 20 aqui, é isso? Que no caso, por exemplo, se caso a gente não tivesse feito nenhum gasto no ativo imobilizado, por exemplo. Então, tivesse mantido o mesmo. Eu vou arrumar. Não teria diminuído por causa da depreciação? Então, peraí, deixa eu botar o numerinho aqui para ver se eu entendi a sua pergunta. Se fosse assim, ó, depois eu vou voltar ao 35 aí, ó. Se fosse assim, não é isso que você está perguntando? Peraí, pessoal, eu tenho que ficar lá no... Isso. Você está perguntando, não é? Ó, eu tenho 20 aqui. Sim, isso. E 20 aqui, correto? O que aconteceu? A empresa não mexeu com o mobilizado, correto? Tem um veículo de 20 mil, ela continuou com o veículo. Teve algum impacto no caixa? Não, por causa que é econômico, né? Não. Aqui está falando, o Gustavo está falando, mas muda o valor imobilizado. Gustavo, não se preocupe com isso, só estou dando de exemplo aqui, ó. Estou dando de exemplo aqui, ó. Certo. Se tivesse assim, o meu veículo, 20 mil e 20 mil, certo? O que aconteceu? A empresa gastou algum dinheiro com o veículo? Não. Não. Lá na DFC, se eu descer na DFC neste exemplo, não teria esta linha aqui, ó. Essa linha não existiria, certo? Entendi. Não existiria essa linha, porque o veículo continua a mesma coisa. Ok? Entendi. Entendeu? Entendi. Ou seja, o meu imobilizado não alterou. Eu tinha 20, continuo com 20, morreu o assunto. Certo? Entendi. Entendeu? Entendi. Obrigado, professor. Agora deixa eu falar mais uma coisinha. Para mostrar para vocês mais uma coisinha nesse mesmo raciocínio. Ó, vocês tá vendo aqui que a depreciação aumentou de um ano para o outro? De 5 para 7? Mesmo que fosse 20 e 20.
Isso não interfere em nada, porque depreciação é conta econômica. Conta econômica não mexe no caixa. Não influencia no caixa. Certo? Entendido? Silêncio. Entendi. Volta 35 aqui. Certo? Sim. Ótimo. Pode ver. Ó, pessoal, eu tô pondo em vermelhinho aí aquilo que já foi pro caixa. E eu vou deixar a depreciação acumulada em preto. Tá vendo? Ó, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o realizável a longo prazo imobilizado já está impactado lá no fluxo de caixa, correto? Ele já está impactado. Por que a depreciação não pus em vermelho? Por que está em pretinho aí? Vou mostrar para vocês. Porque a depreciação, para nós, não existe. É como se ela não existisse, correto? Porque ela é conta econômica não causa impacto no fluxo de caixa método direto, certo? Com isso, nós fechamos a atividade de investimento, tá? Como que eu vou chegar no total aqui? Continha matemática. Mais 13 menos 15, quanto dá? Menos 2, certo? Menos 2. Tá vendo aqui, ó? É só continha matemática aqui, ó. Mais 13 menos 15, menos 2, tá? Que leitura que a gente faz aqui? Que leitura a gente faz aqui? Ó, atividade operacional, ela produziu para a empresa aqui em cima, atividade operacional, ela produziu para a empresa 3.500 de caixa. A atividade de investimento, o que ela fez? Ela consumiu 2.000 do caixa, certo? Então, a atividade de investimento consumiu caixa, tá vendo? Menos 2, ela consumiu caixa. A atividade operacional colaborou com o caixa da empresa, com 3.500. A atividade de investimento foi lá e comeu 2.000 do caixa da empresa. Certo? Pessoal, fechadinho? Alguma dúvida? Professor, eu estou com uma dúvida aqui. Eu sei que esses valores são inventados, né? Tudo. Certo. Mas a empresa faturou, digamos, né? 1.200.000, pagou aí essas quantias, né? Somando, e ficou só R$ 3.500 mesmo? Peraí. Vamos lá, pessoal. Faça a pergunta um pouquinho para mim. Então, a minha dúvida, assim, é sobre o valor de R$ 3.500. Se é comum, assim, tão baixo o dinheiro que ficou no caixa mesmo, ou se é só um número inventado aí, ou geralmente fica em torno desse valor. Não, ixi, nada disso. É muito variável, porque você está falando desses 3.500 aqui, não tá? Isso. Que eu coloquei ali, não é? É esse 3.500 que você está falando aqui, não é? Isso, professor. Então, aqui, a leitura do DFC, quem que está falando comigo? É Gabriele. Gabriele, a leitura que você faz aqui é que a atividade operacional da empresa, ou seja, um pedaço da empresa, ela colaborou com 3.500 para o caixa da empresa. Entendeu? Ela colaborou com 3.500. Agora você fala se esse número é comum da 3.500, não é comum? Depende do que aconteceu aqui na empresa, na atividade operacional. Quanto eu recebi do cliente, quanto pagou o fornecedor, quanto teve de despesa, entendeu? Depende da avaliação. Pode acontecer, por exemplo, de aqui dar negativo. Aqui esse 3.500 dá negativo, ou seja, a atividade operacional da empresa consumiu caixa, fez a empresa gastar, consumir com o caixa dela, entendeu? Então, assim, esse número 3.500, os números são inventados, esses números são inventados, mas pode representar uma realidade da empresa, entendeu? Ó, pessoal, com a moderna interpretação da contabilidade mundial que veio para cá, é super importante a atividade da empresa produzir caixa, porque ele precisa de caixa, porque ele paga as coisas com dinheiro, então ele precisa produzir caixa. É uma medida interessante, certo? Essa produção de caixa.
Então, mas esse número pode ser, depende do que a empresa fez, como ela se comportou, uma boa gestão, uma má gestão da empresa pode ser positivo, negativo, pode consumir caixa, pode ser 3.500, pode ser 3 milhões e meio, pode ser menos 200 mil. Isso varia muito, não tem nenhuma relação com a realidade isso aqui, porque depende da realidade de cada empresa, do grupo de gestão da empresa, certo? Entendi, professor. É que como atividade principal, né, atividade operacional, eu esperava um pouquinho mais de caixa aí, né, nesse valor. Quando você fala atividade principal, mas aí que está. Por isso que eu falo que é questão de gestão. A empresa pode ter, ela pode ser muito forte na parte de investimento, ela investe muito na parte ativa não circulante de investimento, tá? Ela investe muito, ela pode fazer caixa lá na atividade de investimento, apesar de não ser ideal na atividade operacional, né? Certo? Mas não esqueça que essa atividade operacional com fluxo de caixa, ele trabalha só com circulante. O não circulante também, no conceito geral, é operacional, né? Pode ser operacional, ok? É só no conceito de caixa, tá? Bom, ok, professor, obrigada, viu? Agora, pessoal, indo para o último fluxo, é atividade de financiamento. Para reforçar a aula passada, a atividade de financiamento está onde? Vamos lá. Ó, pessoal, ó. Circulante, tudo vermelhinho, tá vendo só? Tudo vermelhinho, certo? Ativo circulante. O passivo circulante, tudo vermelhinho. Ó, circulante, não circulante. Desculpe, o ativo circulante, não circulante, tudo vermelhinho. O vermelhinho aqui, para mim, para vocês, pessoal, na hora de vocês fazerem exercício, é para falar assim, tudo que tinha no ativo, circulante ou não circulante, já está no caixa. Vocês têm que se preocupar muito com isso, pessoal. Todos os elementos aí que compõem o ativo circulante e não circulante, lá na atividade operacional e de investimento, tem que estar representado lá, tem que estar impactado lá no fluxo de caixa. Aí eu vou aqui no passivo, o passivo circulante, o que acontece? O passivo, desculpa, o circulante já está representado lá. O que está em pretinho aqui? O não circulante e o patrimônio líquido. Então, a atividade, pessoal, a atividade, aqui, ó, a atividade de financiamento está focado no passivo não circulante e patrimônio líquido, certo? Ok? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ir lá pôr na atividade de financiamento qual é o impacto que o passivo não circulante e patrimônio líquido teve no caixa. Vamos lá? Aqui. Novos empréstimos do balanço. Novos empréstimos, também aqui, ó. Novos empréstimos do balanço de X2. Vamos lá. Não esqueça que é não circulante, hein, pessoal? Novos empréstimos. O raciocínio vai ser igual. Então, vamos lá. Ó, aqui, ó. Empréstimos de coligadas. Está aqui, ó, pessoal. Presta bem atenção no raciocínio. Empréstimos de coligadas. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? A coligada emprestou dinheiro para a empresa. Tá? A empresa está devendo. É passivo, está devendo. Qual a leitura que a gente faz aqui? Ó, a empresa em X1 devia... essa empresa que está fazendo o fluxo de caixa... Tá vendo aqui, ó? Fluxo de caixa. Essa empresa devia 15 mil no X1 e deve só 7.500 no X2. Que leitura que a gente tem disso? Ó, quando começou o ano de X2, pessoal, 10 minutos de ano. Quando começou o ano de X2, pessoal, a empresa devia 15 mil. Quando terminou o ano de X2, ela deve só 7.500. Dá, pessoal, para interpretar que essa empresa pagou os R$ 7.500 da dívida? Dá, não dá? Se eu começou o ano, eu devia 15. Agora eu devo só 7.500. O que significa? Que eu paguei 7.500. Aí nós vamos lá na DFC. Se eu achar aqui, olha lá, novos
Ah, pessoal, aqui desculpe. O raciocínio é esse, tá perfeito, o raciocínio é esse, mas aqui no meu rascunho, esse raciocínio que eu fiz não está errado, não. A única coisa que tem aqui é que no rascunho, pessoal, eu fiz aberto aqui, ó. Deixa eu voltar, desculpe. Eu não percebi que estava aberto. Ao invés de eu fazer pela diferença, eu estou colocando quanto que a empresa devia em X2 e quanto devia em X1, certo? Então, ó, vou voltar lá para explicar para vocês. Então, vamos lá. Novos empréstimos do ano de X2 aqui. Vou mostrar para vocês de onde que tirou isso aqui. Ó. Novos empréstimos do ano de X2, 7.500. Então, eu vou lá no balanço, esse 7.500 é esse 7.500 aqui, ó. O que quer dizer isso, ó, esse 7.500? Quer dizer assim, que eu, no ano de X2, eu estou devendo para pagar em X3 7.500, significa que eu recebi 7.500 de empréstimo. Então, se eu recebi 7.500 de empréstimo, esse 7.500 ele vem aumentando o meu caixa, porque eu recebi 7.500 de empréstimo. E esse 15 mil, da onde saiu? Tá vendo que tá aqui diminuindo o caixa, o impacto dele é diminuir caixa. Por que diminuir? Porque eu vou lá no balanço, ficar em casa tem essas coisas. Viu, pessoal? Então, ó, 15 mil, esse 15 mil é este 15 mil aqui. O que eu fiz aqui? Quando eu chamo de rascunho, quando eu faço aberto, ó. Eu peguei esse 15 mil aqui, que devia em X2, tá? Para efeito de rascunho, eu fiz de conta, vamos dizer assim, de conta que eu paguei o 15 mil, tá vendo? Daí eu vou lá no fluxo de caixa, ó, e ele está diminuindo o 15 mil aqui, ó. Ele está diminuindo o 15 mil. Então, pessoal, ó, esse 7.500 aqui, o 15 mil, eu trouxe lá do balanço, com o seguinte raciocínio. O 15 mil que a empresa devia em X, entrou o ano devendo, 15 mil aqui, a empresa pagou. Só que na contrapartida, como ela está devendo esses 7.500 que vai pagar em X3, esses 7.500 entrou para o caixa. O raciocínio é assim, é como se a empresa tivesse pago 15 mil e pego um novo empréstimo de 7.500. Ou seja, o impacto no caixa foi de quanto? Menos 7.500, certo? Menos 7.500. Pessoal, aqui eu dei uma enroladinha lá porque eu esqueci que estava aberto a informação. Pode ser que eu tenha confundido um pouco. Então, falem, pessoal. Silêncio. Silêncio. Silêncio? Eu entendi do jeito que o senhor fez, mas eu acho que se fosse do outro jeito, eu acho que seria mais fácil com uma conta só, não ficaria? Isso. Só com a diferença do valor. Isso, só pela diferença. Mas eu costumo fazer assim, abrir para mostrar as duas maneiras. E vocês não podem esquecer. Não pode esquecer, não. Eu vou realçar. Aqui no rascunho, eu tenho este exemplo que eu chamo de fechado. Ó, vou riscar aqui para vocês, ó. Esse exemplo aqui eu dei só com um valor, tá vendo? Eu só coloquei a diferença. E aqui eu dei um exemplo do aberto, que eu chamo de aberto. Eu coloco os dois valores, tá?
Ok? Quando a gente for no modelinho oficial, só vai a diferença. Certo? Eu faço isso para forçar um pouquinho o raciocínio. Mas, ó, é isso aí, tá? E daí, pessoal, daí o terceiro item é a integralização de capital em dinheiro, 10 mil. Vou lá no patrimônio líquido. Ó, pessoal, quando a gente olha o patrimônio líquido aqui, o capital estava 50 e ele aumentou para 90 aqui. Pelo balanço, eu não consigo decifrar esses 40 mil aqui, da onde veio esses 40 mil de aumento de caixa, certo? Desculpe, aumento de capital. O capital aumentou 40 mil. Eu não consigo descobrir. Eu preciso ir lá no razão para eu descobrir. Por isso que aqui tem a informação de quanto que foi aumentado. Onde que tem a informação? Por isso que aqui tem a informação aumento do capital aqui, ó. O aumento de capital aqui, ó, em dinheiro de 10 mil, tá vendo? Aumento do capital em dinheiro de 10 mil, ok? Então aí, pessoal, tá dizendo que o capital aumentou de 50 para 90 e desses 40 mil, 10 mil foi em dinheiro. Se aumentou o capital 10 mil em dinheiro, aqui. O aumento de capital 10 mil em dinheiro, tá aqui, ó, o aumento de capital 10 mil em dinheiro, certo? Aquela obtenção de empréstimos que está um pouco mais acima ali da integralização do capital em 10 mil, é esse empréstimo de 7.500 aí mesmo? Vamos lá, vou voltar lá para mostrar para você. Ah, é. Não, professor, eu digo ali na... Esse aqui, ó. Tá as informações. Quem é que você está falando? É esse aqui que você está falando, né? É aquele lá, é aquele 7.500 lá, exatamente. Esse é aquele 7.500 lá. Ó, pagamento de financiamento 15 mil, aquisição imobilizado 15 mil, tá vendo? Mas a gente não precisou disso, a gente conseguiu tirar lá, tá? Mas é aquele 7. Tá, perfeito. Ó, certo? Com isso, a gente fecha imobilizado. Desculpe, o financiamento, ó. Como que eu faço para total de financiamento aqui? O total de financiamento aqui, ó, é 7.500 menos 15 mais 10, 2.500. O que significa aí? Significa que a atividade de financiamento colaborou com o caixa em 2.500, produziu 2.500 de caixa. Certo? Então, a atividade operacional, ela colaborou com o caixa da empresa 3.500, a atividade de investimento gastou 2.000 e a atividade de financiamento colaborou com 2.500. A variação da disponibilidade, quanto que dá aqui? 4.000. 4.000. O que é esse 4.000, pessoal? Esse 4.000 é o 3.500 da atividade operacional menos 2.000 da atividade de investimento e mais 2.500 da atividade de financiamento, certo? Então, esse 4.000 é esse número aí, 4.000. Eu cheguei no número de R$4.000 a variação de disponibilidade. Como eu sei que está certo, tem que bater, certo? Com a variação de disponibilidade lá, aqui, ó, aqui embaixo. É esse 4.000 aqui, ó, aquele 4.000.